Olá novamente. Vocês viram o algoritmo de intercalação na última videoaula. Vamos ver agora o merge sort, ou o método de ordenação por intercalação? O método é bastante simples, como ilustrado na tela. Ele divide o vetor ao meio e chama recursivamente o merge sort, o que irá fazer com que o vetor seja dividido até que cada trecho tenha tamanho 1. Um vetor de tamanho 1 está, obviamente, ordenado, concordam? Na sequência, ele irá intercalar os trechos, aumentando o tamanho dos trechos ordenados, até conseguir ordenar o vetor inteiro. O procedimento é chamado passando-se o vetor, posição inicial e final. Vamos ver um exemplo? Considere o vetor formado pelos elementos 12, 4, 6, 21, 3, 18, 9, 16, 7 e 25, nessa sequência. Chamamos inicialmente o merge sort no vetor, passando posição 0 e posição final 9. Como início é menor que fim, calculamos o meio e geramos duas chamadas recursivas do merge sort e uma chamada posterior de intercalação. Entrando na recursão, ao calcularmos merge sort da posição 0 à posição 4, temos novamente que início é menor que fim e novas chamadas são feitas, como ilustrado na tela. Chamando o merge sort da posição 0 à posição 2, novamente temos que início é menor que fim e, portanto, novas chamadas são feitas. Temos então a situação apresentada em tela e novamente o início é menor que o fim. Portanto, temos mais duas chamadas de merge sort seguidas de uma chamada de intercalação. Ao fazermos a chamada do merge sort da posição 0 à posição 0, temos que o fim não é menor que o meio, e essa chamada se encerra. O mesmo ocorre ao fazermos a chamada da posição 1 à posição 1, e essa chamada também se encerra. Para, na sequência, termos a intercalação desses dois trechos, de tamanho 1 cada um deles. O resultado é um novo trecho de tamanho 2, ordenado. E com isso se encerra o merge sort da posição 0 à posição 1. Ao seguirmos, temos que o merge sort da posição 2 à posição 2 também já se encerra, já que o fim não é maior que o início. Com isso agora, iremos intercalar um trecho de tamanho 2 com outro trecho de tamanho 1. Com o resultado, retomamos agora o merge sort da posição 0 à posição 2, ele vai ser encerrado e executamos o merge sort da posição 3 à posição 4. Como o início é menor que o fim, novas chamadas serão feitas. A primeira delas se encerra e a mesma acontece com a segunda, indo para a intercalação de dois trechos de tamanho 1. Com o resultado, encerra-se o merge sort da posição 3 à posição 4. Com isso, chamamos na sequência a intercalação dos três primeiros elementos com os dois seguintes. Com isso, nós teremos a primeira metade do vetor totalmente ordenada, encerrando-se o merge sort da posição 0 à posição 4. Indo para o merge sort da posição 5 à posição 9, temos novas chamadas recursivas sendo feitas. Indo na chamada da posição 5 à posição 7, o mesmo irá ocorrer. Vai acontecer novamente. E esse processo irá ocorrer mais uma vez com a chamada da posição 5 à posição 6. Mas aí na sequência, teremos duas chamadas que irão se encerrar. A primeira da posição 5 à posição 5 e a segunda da posição 6 à posição 6. Com isso, iremos intercalar esses dois trechos de tamanho 1 e, como resultado, nós terminamos a chamada do merge sort da posição 5 à posição 6. E vamos para a chamada do merge sort da posição 7 à posição 7. Como essa chamada também termina, fazemos a intercalação de um trecho com tamanho 2 com um trecho com tamanho 1. Como resultado,
Terminamos o merge sort da posição 5 à posição 7 e fazemos a chamada do merge sort da posição 8 à posição 9. Como início é menor que fim, você já sabe, novas chamadas recursivas são feitas. As duas chamadas recursivas são feitas em trechos que o início não é menor que o fim e ambas terminam. A primeira da posição 8 à posição 8 e a segunda da posição 9 à posição 9. Chamamos então a intercalação desses dois trechos, resultando no término do merge sort da posição 8 à posição 9. Assim, chamamos a intercalação do trecho que vai da posição 5 à posição 7, com o trecho que vai da posição 8 à posição 9. Como resultado, temos a segunda metade do vetor totalmente ordenada. Assim, em uma última chamada, intercalaremos as duas metades, obtendo o resultado apresentado na tela. Com isso, nós terminamos nosso exemplo de merge sort. Espero que tenham entendido. Implementem o algoritmo e testem. Verifiquem o funcionamento do método colocando impressões nos passos intermediários. É isso. Em nossa próxima videoaula, veremos uma versão não recursiva, mas uma versão iterativa do merge sort. Aguardo vocês.